O meu nome é Dora Meixa, sou a vossa tutora, não é? Para quem ainda não me tinha visto. O que é que nós vamos falar hoje? Vamos aprender a identificar o material de cirurgia, mais frequentemente utilizado. Entre esse material estão todos estes itens, está bem? Eu não vou agora detalhar. Vamos conhecer não vamos aprender não só a identificá-lo, mas também quais são as suas funções. E vamos saber qual é o papel do auxiliar de veterinária na sala de cirurgia, que no fundo é, se for preciso auxiliar a dar algum material, ou a abrir algum material que esteja esterilizado, ou ir buscar alguma coisa, ou então, muitas vezes, acaba por ficar também na parte do atendimento ao cliente e acaba por circular um bocadinho entre a sala de cirurgia e a recepção. Se tiverem dúvidas sobre esta matéria, que corresponde à unidade 8, do vosso manual teórico, também estão à vontade para colocar. No final, vamos fazer um pequeno exercício sobre os conteúdos abordados, que não é nada de especial, é identificar algumas imagens que fomos abordando ao longo da sessão. Portanto, vamos começar pelo material de sutura. O material de sutura, o mais conhecido, são os fios de sutura, não é? Que são diferentes consoante a origem do material, ou seja, o material que é utilizado para fazer o próprio fio, que pode ser natural, em que temos, por exemplo, a seda, ou cat ou linho, ou pode ser um material sintético, como o nylon. Depois, pode ser absorvível ou não absorvível, portanto, ou seja, é utilizado dentro do próprio organismo e aí por um processo de hidrólise ou por um processo enzimático, esses fios são destruídos e, portanto, não é preciso retirar os pontos, quando estes são fios que são desenhados e são pensados principalmente para serem utilizados no interior do organismo, ou então um material não absorvível em que os pontos têm que ser retirados, como, por exemplo, os pontos que nós utilizamos, por exemplo, na pele. E quanto à estrutura, portanto, monofilamentar, ou seja, é um fio que é constituído apenas por um filamento e tem a vantagem de ser menos traumático, mas é mais propenso a formar nós, quando estamos a suturar, e, ou melhor dizendo, peço desculpa, os nós são mais soltos e, portanto, têm uma maior propensão a desfazerem-se, portanto, o ponto desfaz e tem uma probabilidade inferior de causar infecção. Os multifilamentares, apesar de darem nós mais fortes, são mais traumáticos e têm uma maior propensão a infectar porque são constituídos por vários filamentos. O que é que normalmente o médico veterinário pode pedir ao auxiliar de veterinário? Pode pedir um fio de sutura. E normalmente o que nós pedimos é pelo nome comercial. Pronto, isto depois existem muitas marcas que produzem. Eu tenho aqui o exemplo da B. Brown, mas pronto, depois logo vão se familiarizar com os fios de sutura que vão ser utilizados na clínica veterinária onde vão trabalhar. Portanto, por exemplo, eu posso pedir um nozinho 3 zeros. E vocês o que vão procurar é mesmo o nome do comercial do fio, que está aqui, é um monozinho, e o tamanho, que é 3G. O 3G tem a ver com a espessura do fio, não é? São unidades USP, que vocês já viram no vosso manual, está lá descrito, e, portanto, isto tem a ver com a espessura, com o diâmetro do próprio fio de sutura. Portanto, quanto maior é este número aqui, portanto, um 7,0, existem de 3,0, 7,0, 4,0, 5,0. Quanto maior for este número, mais fino é o fio de sutura. Por exemplo, um 7,0 ou um 8,0 é utilizado em cirurgia dos olhos, por exemplo. Um 2,0 é aquilo que nós utilizamos mais. 2,0, 3,0 são aqueles que nós utilizamos mais em cirurgias, por exemplo, abdominais. Uma castração, uma OVH, nós utilizamos, por exemplo, um 2,0, depende do tamanho do cão. Portanto, isto é a medida do USP. Normalmente nós fazemos um monozinho 3,0, por exemplo, ou uma seda, um safilo, que é outro nome, 3,0 ou 2,0. Isto vocês já sabem, chegam, veem o nome e veem o USP. Esta medida aqui é o tamanho do próprio fio, o comprimento, e aqui vocês podem ver se a agulha que está acoplada ao fio, porque
portanto estes fios de sutura já têm com uma agulha, já vêm com uma agulha ligada, portanto vêem se a agulha é triangular, portanto neste caso que é mais traumática, ou se é redonda, portanto se for redonda e menos traumática, temos aqui em vez de um triângulo uma bolinha. E portanto isto é uma das coisas que os médicos podem pedir também, além do nome e do USP, também podem pedir uma agulha triangular ou não. Pronto. Isto aqui vocês veem facilmente aqui, portanto na caixa dos fios de sutura, normalmente os fios de sutura, estes pacotinhos, vêm dentro destas caixas e também vem aqui o USP, o tamanho, a agulha e aqui por baixo, pronto, por baixo do nome comercial vem o material do qual é feito o fio de sutura. Portanto, também é um dado que vocês podem ver. Depois, aqui temos outro exemplo, portanto, o Monozid 70 da B. Braun, que tem a agulhinha triangular, o comprimento de 45 cm. E pronto, basicamente não é muito difícil. Eles vêm nestes pacotes e estes pacotes ainda vêm dentro de um plásticozinho. Portanto, eles têm aqui uma abertura para abrir. Vocês nunca podem tocar, o que vão abrir é o plástico, está bem? Que se abrem como se fosse um pacote de batatas. Abre-se assim e depois a pessoa que está com a mão esterilizada, com a luva esterilizada, tira este invólucrozinho prateado. Depois, o fio de sutura é manuseado com um porta-agulhas, que nós já vamos falar mais à frente, e que agarra a agulha aqui na sua extremidade mais junto ao fio. Pronto. Depois, além dos fios de sutura, para material de sutura também temos o agrafador, que tem agrafos. Existem estes agrafadores estéreis. Isto aqui é um tira-agrafo, porque depois por os agrafos não são reabsorvíveis e, portanto, temos que ao fim de 10, 14 dias, temos que ir lá tirar os agrafos um a um. E também temos outra possibilidade de sutura líquida, que é muito pouco utilizada na veterinária, mas é uma possibilidade. Portanto, isto é como se fosse super cola 3, mas estéril, e aplica-se sobre a ferida e, portanto, ela une os bordos da ferida e, portanto, há uma cicatrização mais rápida. Depois, passando para o material de penso, temos então as ligaduras, que podem ser elásticas ou não, e têm vários tamanhos, não é? Do mais pequeno para o maior. Temos também as ligaduras de algodão, estas ligaduras são de gás, estas são de algodão, que se põe primeiro a gás e depois o algodão. Portanto, também de vários comprimentos. Temos as talas, no caso de fraturas. Temos apósitos, que não são mais do que compressas estéreis embebidas ou por um antibiótico ou por um antisséptico. Por exemplo, esta aqui é embebida por betadine. Estas são compressas normais. Aqui temos uma tesoura de pensos, que normalmente tem as pontas redondas e uma ponta maior que a outra, para não magoar o animal. Portanto, normalmente nós, quando tiramos os pensos, enfiamos esta parte por dentro do penso que não tem bico e, portanto, é mais romba e não vai magoar o animal. Aqui temos um vet flex ou um pet flex que se põe por cima de todo o penso. E aqui temos gesso. O gesso normalmente tem que se molhar, não é? Antes de aplicar. E aqui adesivo. Portanto, isto basicamente é um material de penso mais utilizado na veterinária. Alguém tem alguma dúvida? Até agora? Podem colocar ou verbalmente ou então aqui no chat, onde eu vou dizer boa tarde. Não? Ok, pronto. Então, vamos passar para os instrumentos cirúrgicos. Temos o cabo do bisturi, aqui, pronto, onde aqui, nesta extremidade, se vai aplicar uma lâmina. As lâminas têm vários tamanhos e várias formas, vêm dentro destas caixinhas, dentro destes envelopes de prateados, e o número da lâmina que está normalmente aqui nesta extremidade. Esta é um 24, vocês não devem conseguir ver, eu sei que fui eu que fiz o PowerPoint, mas depois vão ter o PDF da apresentação no campus.
Está bem? E podem descarregar e ver ao mesmo tempo do vídeo e depois aí, se calhar, podem tirar alguma dúvida que tenham ficado agora da apresentação. Portanto, normalmente, os kits da cirurgia que estão esterilizados já têm um cabo de bisturi esterilizado lá dentro, mas normalmente a lâmina não está lá dentro e estas lâminas são descartáveis, portanto são utilizadas uma vez e vão para o lixo como resíduo cortante, está bem? Portanto tem aqueles potinhos amarelos para onde elas vão, juntamente com as agulhas. E portanto normalmente pode ser pedido uma lâmina 24 ou uma lâmina 23, uma lâmina 12, portanto de acordo com o cabo do bisturi. Temos o número da lâmina, existem vários números do cabo do bisturi e existem vários números de lâminas que depois são colocadas aqui, nesta extremidade. Portanto, é-vos sempre dito o número da lâmina que é pretendido. Aqui temos tesouras, uma tesoura de Metzenbaum, que é assim que tem estes cabos aqui mais compridos, e uma tesoura de maio reta. A de Metzenbaum normalmente é utilizada para os tecidos, a de maio mais para os fios de sutura. Existem as pinças, esta é uma pinça dente de rato, aqui nesta extremidade tem um dentinho, está bem? E aqui tem uma zona onde o dente encaixa. É mesmo como se fosse um dente de rato. Existem pinças iguais a estas, mas que se chamam bico de pato. Portanto, que têm duas extremidades que parecem um bico de pato. Mas a aparência é exatamente igual, apenas a extremidade distal muda. Portanto, se tem um biquinho, é uma pinça dente de rato, se não tem nada, é uma pinça bico de pato. Aqui temos uma pinça mosquito, que muitas vezes é utilizada para pinçar pequenos vasos que estão a sangrar. E aqui um clamp, que é utilizada também para clampar vasos. É uma pinça hemostática. Quando o vaso sanguíneo está a sangrar porque foi cortado, temos que pôr lá um clamp enquanto suturamos ou então mesmo, às vezes, para parar a hemorragia temporariamente. Estas pinças de enterrado e bico de pato são utilizadas para manusear tecidos, como quase todas as pinças, não é? Portanto, em vez de ser com a mão, é com a pinça. Depois, aqui temos várias pinças que podem servir para manusear os tecidos ou mesmo para clampar ou para agarrar zonas que estão a sangrar. Uma pinça de Kelly, uma pinça de Hudson, que tem um aspecto um bocadinho diferente da outra pinça. Temos o porta-agulhas de Maio ou de Mathieu, está bem? Que estes porta-agulhas são utilizados para segurar na agulha do fio de sutura e dar os pontos. Temos as cânulas e os afastadores, que podem ser de vários tipos. Aqui temos este e este. Portanto, isto é como se fosse funciona como uma tesoura que se põe de cada lado da ferida cirúrgica e se abre. E afasta os bordes da ferida cirúrgica. Estes puxam, portanto, encaixa-se esta zona na ferida cirúrgica e esta zona aqui estamos a segurar com a mão para puxar. Pronto, isto é uma extremidade de um clamp, portanto é importante, ele tem todas estas ranhuras e portanto é importante depois na altura da limpeza limpar todas estas ranhuras do sangue que possa eventualmente ter, porque depois vai ser esterilizado e não vai levar resíduos de material sujo ou de sangue. Portanto isto aqui é um porta-agulhas a segurar na agulha. Aqui temos uma pinça de Baquet, que tem esta extremidade curva, temos uma pinça de Alice e uma pinça de Collin. Portanto, isto, vocês não vão precisar de saber todos estes nomes das pinças também. Estão aqui vários exemplos que vocês podem encontrar na clínica e no material ou que estão a lavar ou que estão a dar ao cirurgião. Tem alguma dúvida? Pronto, ok. Pronto. Então vamos passar para os aparelhos de monitorização. Portanto, uma coisa que vocês vão encontrar na sala de cirurgia é o aparelho de anestesia. Portanto, podem encontrar, eles têm vários aspectos, porque há uns mais caros, outros mais baratos. Este aparelho de anestesia tem aqui coloca-se o anestésico. Aqui tem um gerador de oxigênio onde se controla a quantidade de oxigênio que estamos a dar ao doente. Aqui temos o monitor
onde está a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio do sangue, para ver se o animal está a ser bem oxigenado, precisa de mais ou de menos oxigênio. E aqui temos o ventilador. Portanto, existem aparelhos mais caros, assim, existem mais baratos, que têm tudo da mesma, portanto, tem aqui o controlador do oxigênio que estamos a oferecer, o depósito do anestésico, o ventilador e, portanto, as garrafas de oxigênio, portanto, tem tudo na mesma. E podem, muitas vezes, encontrar monitores de anestesia separados, que não estão englobados no aparelho de anestesia. E aqui temos um eletrocardiograma do animal, uma frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que nós temos em circulação no sangue, que é importante, convém estar sempre acima dos 98, aqui temos 96, e temos outros parâmetros que eu agora não consigo aqui distinguir o que é, mas este aqui é a curva do dióxido de carbono, portanto este aparelho também mede a quantidade de dióxido de carbono que o animal está a expirar, também dá-nos uma indicação de se estamos a dar muito oxigênio ou pouco. E pronto, isto deve ser uma linha de pressão arterial, que normalmente não usamos muito em veterinária, mas é possível. Pronto, aqui temos uma imagem mais detalhada de um ventilador, está bem? Esta coisa vai para cima e para baixo, esta coisa de borracha. Aqui outro monitor, em que temos a frequência cardíaca, a saturação, de oxigênio, aqui temos a quantidade de dióxido de carbono que o animal está a expirar, aqui temos a pressão arterial, a máxima, a mínima e a média. Pronto. Este aqui, muitos aparelhos de anestesia não conseguem, não é preciso garrafas de oxigênio, mas tem um gerador de oxigênio que transforma o ar que existe na atmosfera em um ar mais concentrado em oxigênio, que depois é administrado ao animal. Através destes tubos, não é? O animal estará entubado endotraqueal, não é? Com um tubo endotraqueal, que nós já vamos ver, e depois é acoplado estes tubos aqui que estão ligados ao ventilador. Pronto. Então, em termos de outros materiais, o que é que nós podemos encontrar? Vamos encontrar a mesa de cirurgia, não é? Portanto, esta mesa é uma mesa de apoio, onde pode estar o material cirúrgico esterilizado, e aqui temos uma mesa já para pôr o animal. Estas têm duas abas, uma aba de cada lado, e aqui uma linha no meio, em que as abas se podem fechar assim. Aqui temos um aspirador cirúrgico, que, por exemplo, no caso de uma ruptura de bexiga, podemos ter que aspirar a urina dentro da cavidade abdominal, ou quando fazemos lavagens na cavidade abdominal com soro, também depois convém aspirar o soro que colocamos lá dentro para lavar, e isto é um aparelho que nos pode auxiliar muito. E aqui temos os panos de campo. O que é que são os panos de campo? Podem ser de plástico ou de pano mesmo. Os panos de campo são aqueles panos verdes que nós vemos por cima dos animais antes da cirurgia, portanto o animal é anestesiado, é desfiado, não é? Tira-se o pelo, limpa-se a pele, desinfeta-se a pele e depois coloca-se um pano de campo, que são estes panos verdes, por cima da zona que se vai intervencionar. Se não tiver nenhum buraco, faz corta-se, não é? Um bocado, exatamente na zona que se vai fazer, onde se vai fazer a incisão. Se não, se já vier com um buraco feito, portanto, melhor ainda, já fica aquela zona exposta para que depois o cirurgião possa fazer a incisão inicial. Estes panos são fixados ao animal com as pinças de campo, que são estas pinças assim, que também se chamam pinças de Bacau. Depois, o tal tubo endotraqueal, que eu já vos tinha falado antes, que tem um cuff, este balãozinho aqui ao fundo, que aqui não está insuflado, aqui está. Portanto, que só se insufla depois do animal ser entubado, está bem? Para que este tubo não se mova e fique no sítio certo, que é no interior da traqueia. Tem aqui esta bolazinha azul, onde se vai acoplar uma seringa para se encher o cuff, não é? Uma vez que o animal já esteja entubado. Depois, o que é que podemos ter mais? Um eletrocautério. Este eletrocautério ou um bisturi elétrico, portanto, é
um bisturi que é ativado por uns pedais que estão aos pés do cirurgião e que vai em zonas, em vasos, por exemplo, que estão a sangrar, ele vai lá e queima. E, portanto, para a hemorragia. Portanto, o cirurgião segura isto na mão, carrega no pedal, põe junto à zona que está a sangrar, aquilo dá um choque elétrico, não é? Energia, e aquilo coagula por queimar, portanto, por aumento da temperatura. Portanto, também podem encontrar. E as bombas infusoras, que normalmente os animais estão a soro e podem ter uma bomba infusora. Uma bomba infusora em que se passa aqui o fio de soro, como vocês podem ver, aqui entra e aqui sai. Depois vocês programam o número de gotas por minuto. Aqui, esta bomba infusora é diferente, em que o fio de soro vem por aqui e sai por aqui. E esta é uma bomba infusora com uma seringa. Portanto, mede-se a quantidade de fármaco que queremos administrar, seja ele diluído em soro ou não, e depois vai administrando lentamente num sistema de soro do animal. Pronto. Existem vários tipos de bombas infusoras, estas são algumas. Depois o autoclave serve precisamente para esterilizar o material. O material é lavado primeiro, desinfetado, mas não está esterilizado, não é? E, portanto, depois desta lavagem e desinfecção, é colocado dentro destas bolsas de esterilização, fica assim dentro destes envelopes, e é colocado então para ser esterilizado por calor úmido dentro do autoclave, que é uma máquina deste tipo. Pronto. Questões? Têm alguma dúvida? Querem que eu volte atrás, rever algum material? Não? Estão aí? Respondam. Por favor. Não? Ok. Pronto, então, o que nós falámos foi sobre o material de sutura, o material de pinço, os instrumentos cirúrgicos assim mais comuns, os aparelhos de monitorização e outros materiais também importantes, como os panos de campo. Agora vamos fazer um exercício, portanto, que no fundo é a legenda de imagens que vimos anteriormente ao longo do webinar, e depois fazemos a correção. Portanto, eu vou-vos deixar, quando tiverem acabado, digam, portanto, vocês são só 3, portanto, quando acabarem de legendar estas imagens, digam para passarmos ao slide seguinte e assim sucessivamente. Eu acho que são 4. Pronto. Então, vamos corrigir. Vamos corrigir, mas ainda não vou para as soluções. Portanto, vocês vão me dizer o que é que colocaram. Então, esta aqui, o que é que é? Podem dizer à vez, se quiserem, podem fazer como quiserem. Portanto, esta, o que é? O que é que colocaram? Podem escrever no bate-papo. Meninas bisturi, exatamente. E esta? Um cabo e esta? Um tubo endotraqueal. E aqui? Estes rolinhos. As ligaduras, exatamente, de gás. E aqui? É um clamp. Está bem? Não se vê muito bem, mas é um clamp. Pronto. E aqui? Esta coisinha branca. É um agrafador. Esta figura.
são os fios de sutura, não é? Está bem? Com a agulha acoplada. Aqui são os rolos de algodão. Estas são o pet flex ou o vet flex, sim, que são muito giros. Esta aqui é uma pinça de enterrado, pronto. Podia ser de Big Pato porque não se consegue ver bem, mas é uma pinça. Portanto, estes pet flexes também existem em vários tamanhos, tal e qual como o algodão, também podem ser grandes, pequenos, estes são todos pequeninos. E este é uma gase gorda. A gase gorda é parecida, portanto, isto é um opósito betadine, mas sim, também pode dizer que é uma gase gorda. A gase gorda normalmente não tem esta cor, é transparente, mas pronto, é parecido. Depois, este. É um adesivo. Aqui é um afastador. Aqui este aqui é o bisturi elétrico, está bem? Que tem aqui os pedais. E aqui esta parte é que está em contacto depois com os vasos, não é? Para preparar o sangue. Este é o aparelho de anestesia, portanto, no fundo é a máquina de anestesia, tem aqui o oxigênio, a parte para pôr o anestésico inalatório, tem aqui o ventilador, portanto, é a máquina de anestesia. Esta aqui são as pinças de campo, não é? Pronto, exatamente essas, as pinças de bacaus de campo, também é mais fácil. São aquelas que prendem o pano de campo. E por fim, este o autoclave. A bomba infusora e o pano de campo. Pronto. Muito bem. E depois tem as soluções também. No PDF que vai ficar disponível no campus, juntamente com o vídeo, tem as soluções. E pronto. Em termos de conclusão, a auxiliar veterinária, é importante que o auxiliar veterinário realmente conheça estes materiais de cirurgia e de anestesia, para que depois possa prestar um serviço melhor, não é? Portanto, é muito mais fácil trabalhar com alguém que sabe aquilo que nós estamos a pedir e que nos consegue ajudar de uma forma mais rápida. Não sei se tem alguma dúvida. Realmente o webinar foi rápido, não é? Portanto, também vieram menos pessoas do que aquilo que estavam inscritas. Para o mês que vem, os webinars já vão ser marcados no próprio campus, está bem? Na nova plataforma, vocês vão receber essa informação. Portanto, também vai ser mais fácil, porque podem se inscrever e se, entretanto, acontecer algum imprevisto, podem cancelar a inscrição diretamente no campus. E, portanto, assim as vagas ficam abertas para outros colegas vossos que realmente tenham disponibilidade naquela altura para vir. Os PDFs, o PDF vai ficar dentro da unidade 8, também no módulo 4. Vai estar como PDF webinar material de cirurgia e depois é só descarregar. Está bem?
Se não têm mais dúvidas. Obrigada. A Teresa chegou atrasada, mas pronto, vai ter o vídeo, está bem? E vai ter o PDF. Portanto, também não tem mal. Pronto, até à próxima e uma boa continuação.